Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas coisas que eu mudaria de alguns livros que eu gosto e livros que eu também não gosto. E espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o intuito do vídeo de hoje é trazer pra vocês algumas coisas que eu mudaria de alguns livros e qualquer livro mesmo, qualquer livro que eu já li. Aqui tem livros que eu dei 5 estrelas e favoritei, tem livros que eu não gosto muito, tem livros que eu não gosto só por causa desse motivo que eu mudaria. E eu vou explicar aqui pra vocês quais são esses motivos que eu mudaria essa coisa no livro e pelo que eu mudaria talvez. E lembrando que tá rolando sorteio aqui no canal. Para participar é muito fácil, basta ser inscrito no canal e preencher o formulário que está nas descrições do vídeo aí embaixo. Só isso você já está participando do sorteio. O sorteio vai rolar no dia da Black Friday e o livro sorteado é um livro da sua wishlist. E também aqueles anúncios de sempre, se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo, isso me ajuda muito, muito mesmo. E também se você quiser me ajudar muito, sem estar gastando nada do seu dinheiro, qualquer compra que você for fazer na Amazon, estiver usando o meu link, que também está nas descrições do vídeo aí embaixo, seja um livro ou então uma luminária, um abajur, qualquer coisa mesmo. Se você estiver usando meu link, isso me ajuda muito. Então, por favor, usa meu link. Sem demorar muito, vamos logo pro vídeo. O primeiro livro que eu vim trazer aqui é o livro que me motivou a fazer esse vídeo, porque quando eu estava gravando o último vídeo que eu postei no canal e eu falei desse livro, eu comecei a pensar na ideia já desse vídeo que eu estou gravando agora, que é uma coisa que eu mudaria aqui nesse livro, porque não tem sentido nenhum isso aqui tá nesse livro. Que o livro é It a Coisa, e a coisa que eu mudaria aqui, com certeza, é a problemática que tem nesse livro, é aquela coisa que acontece nos esgotos, que as crianças fazem quando elas não conseguem sair do esgoto. Eu acho que se você já leu esse livro, você sabe muito bem o que eu tô falando, é uma coisa que o Stephen King colocou nesse livro aqui que não tem sentido nenhum. Daria pra ele ter posto qualquer outra coisa pra eles encontrar a saída do esgoto, mas ele decidiu colocar isso daqui, que é uma coisa que não faz sentido, sabe? Em que momento o Stephen King pensou que seria uma boa ideia colocar isso nesse livro? Não tem sentido nenhum mesmo. E, bom, eu não vou falar o que é porque é um spoiler, mas a maior problemática que tem nesse livro é uma coisa que todo mundo comenta, que não faz sentido nenhum ter nesse livro. E se você já leu, você sabe o que eu tô falando, você sabe que não tem sentido essa coisa tá aqui nesse livro. E em que momento o Stephen King falou assim, nossa, vou colocar isso aqui nesse livro porque vai ser muito bom. Não tem sentido nenhum você ter colocado isso no livro, não tem mesmo, sabe? Sei lá, colocou ali porque ele tava drogado na viagem dele das drogas pra colocar essa parte aqui nesse livro, porque não tem outra explicação. Isso é uma coisa que eu mudaria desse livro, que é a forma que as crianças usaram para achar a saída dos esgotos ali, porque é uma forma que foi descrita aqui que não tem sentido, é uma forma que é balela, sabe? Teria 1000 outras formas dele ter escrito para as crianças ter achado o caminho de volta, que seria muito mais plausível do que o que ele acabou usando, seria muito mais coerente, seria uma coisa que não seria tão problemática. Próximo livro, o meu livro favorito da vida, é o livro que eu mais amo, também do Stephen King, Sob a Redoma. E esse livro aqui, apesar dele ser o livro que eu mais amo, é o livro que eu mais gosto de todos os livros, é o meu livro top 1, ele ainda tem uma coisa que me incomoda muito, que é a questão do domo. O motivo do domo ser colocado em Chester Mill, o motivo do domo sair de Chester Mill também, basicamente o motivo do dono aparecer na cidade. Porque se você não sabe, em Sob a Redoma cai um domo sobre a cidade e nada consegue sair nem entrar nessa cidade. E o motivo desse domo estar aqui foi um motivo que não me desceu, foi um motivo que não faz sentido, foi um motivo que o Stephen King poderia ter trabalhado em várias outras justificativas para esse domo estar aqui nessa cidade. E a justificativa que ele escolheu para ser a resposta para esse domo estar nessa cidade não faz sentido. É uma resposta que é a menos descrível possível, sabe? É uma resposta que eu acho que ele quis por... Bom, não sei, eu acho que ele se perdeu ali, ele não sabia como justificar isso, ou ele queria colocar uma coisa muito pra você ser muito blow mind, assim, sabe, uma coisa pra você ficar pensando, mas na verdade eu achei um motivo tosco e a resposta pra esse domo estar aqui nessa cidade é uma coisa tosca. Eu acho que se ele tivesse trabalhado com, sei lá, experimentos do governo, eu acho que seria muito mais justificativo do que o que realmente ele justificou pra deixar esse domo na cidade, porque é uma coisa assim que é muito descrível, é uma coisa que eu nem sei se descrível existe, tá? Essa palavra. Eu já usei ela em muitos vídeos, mas eu não sei se ela realmente existe. Descrível, uma coisa que não dá pra crer. Bom, se não existe, existe agora porque eu tô criando ela. Mas basicamente, o motivo desse domo tá aqui é uma coisa que você não consegue acreditar, sabe? É uma resposta
que Stephen King achou que eu acho que seria a maneira mais fácil para ele justificar o que aconteceu. Eu acho que seria uma saída muito fácil, mas por ser uma saída muito fácil, acabou sendo uma saída que... Bom, é uma coisa que você não pensa, sabe? É uma coisa que não tem como você chegar nessa resposta sozinha, não tem como você chegar nessa resposta de jeito nenhum, porque é uma coisa que ele inventou ali, uma resposta que ele inventou do nada. Eu acho que esse livro seria muito melhor avaliado pelas pessoas se esse domo tivesse sido colocado por algum experimento do governo, ou então ele der alguma resposta sobrenatural, mas a resposta que ele colocou não me desceu, não gostei, poderia ter sido outra coisa. Próximo livro, também é da Stephen King. Eu acho que vocês vão estar pensando que eu estou pegando no pé da Stephen King aqui nesse vídeo, mas eu acho que alguns livros do Stephen King é os livros que eu mais mudaria alguma coisa, porque ele é um escritor muito bom, ele é um escritor que sabe escrever uma história, mas não sabe finalizar uma história. Eu acho que todo mundo já falou isso. Ele é um escritor que não sabe dar final para as histórias que ele escreve. E no caso desse livro é exatamente isso, é Misery, Louca Obsessão, e o que eu mudaria aqui nesse livro é exatamente o final. Para mim, na verdade, ele extrapolou no final, ele colocou capítulos extras que não precisava. Eu acho que o último capítulo desse livro aqui não era necessário. Eu acho que o final desse livro teria sido um final muito melhor para mim, seria uma experiência muito melhor para mim, eu teria gostado muito mais e talvez classificado Misery numa posição muito maior no meu top 10 livros do Stephen King que eu já li. Se o livro terminasse na luta do personagem principal com a Anne, que é a captora dele, que é a pessoa que sequestrou ele ali, eu acho que o livro terminaria melhor na luta dos dois ali, a luta final, não se estendido mais para 2 capítulos que tem depois dessa luta, não sei. Porque eu acho que esses capítulos que vieram depois foi muito anticlímax. Parece que quebrou todo o clímax que tem no livro inteiro. Nesses últimos capítulos, parece que o livro perdeu, assim, muito do que ele criou durante o livro inteiro, sabe? Daí chegou no final, o Paul Sheldon tem aquela batalha com a Anne, e depois dessa batalha tem mais alguns capítulos ali pra frente, que basicamente... Eu acho que é o epílogo que tem pra frente, eu não sei. Não lembro se é um capítulo, não lembro se é o epílogo, não lembro o que acontece depois dessa batalha aí. Mas eu sei que foi um tremendo anticlímax que teve. Nossa, foi muito broxante o que aconteceu ali no final. Eu esperava muito mais, assim, de um final desse livro, sabe? Talvez se ele mudasse ali um pouquinho o que aconteceu nesse capítulo, ou então ele parasse ali na luta dos dois mesmo. Porque esse capítulo mostrando o que aconteceu depois de tudo isso não funcionou pra mim. Foi um capítulo extra que teve aqui, que poderia ter acabado antes. O próximo livro que eu trouxe aqui não é o livro do Stephen King, é Mallory, do Josh Malerman. Aqui, pra quem não sabe, esse livro é a continuação de Caixa de Pássaros, que vai contar a história da Mallory. Depois de todos os acontecimentos que tem em Caixa de Pássaros, basicamente esse livro aqui, ele começa no final de Caixa de Pássaros, e o que eu mudaria aqui desse livro é exatamente o que ele não traz de resposta no primeiro livro, aqui nesse livro ele traz, e eu acho isso... Bom, ele perde a magia do primeiro livro inteiro, sabe? Toda a magia de Caixa de Pássaros que tem ali, onde fala das criaturas, mas acaba não revelando as criaturas. Nesse livro aqui em Mallory acaba mostrando como são as criaturas, que é uma coisa que você fica se perguntando como são, mas eu acho que realmente a magia de Caixa de Pássaros é você ter essa curiosidade a mais, você não saber como são essas criaturas que te levam à loucura, que te levam a cometer suicídio. E a resposta que eu achei que o autor trouxe aqui para as pessoas conseguirem poderem enxergar as criaturas é uma resposta muito tosca. Foi uma coisa muito, assim, qualquer coisa mesmo, sabe? É uma coisa para dar um final para uma série e te mostrar como são as criaturas, porque ele não sabia mais o que fazer para dar essas respostas. Então ele acabou usando qualquer coisa mesmo, uma coisa nada a ver, uma coisa bem mínima mesmo, uma coisa bem tosca para chegar nessas respostas. E eu acho que esse livro aqui, eu gostei bastante desse livro, sendo bem sincero, eu acho que eu até favoritei ele, eu gosto muito da história, mas eu ainda mudaria esse final, eu mudaria o que o autor tentou fazer ali, te dando essas respostas que você busca tanto no primeiro livro, mas eu acho que essas respostas basicamente é a magia que tem o primeiro livro, e aqui ele traz isso, e eu não gostei do que ele trouxe, não foi a resposta certa pra mim, foi uma resposta qualquer, assim, e o método que as pessoas usam pra ver as criaturas nesse livro aqui pra mim foi basicamente qualquer coisa, foi uma solução muito fácil, sabe, uma solução muito... Qualquer pessoa poderia ter pensado nisso porque é uma coisa muito fácil e ninguém pensou antes, por que ninguém pensou nisso antes? Sei lá, é uma saída fácil pra um problema muito difícil que ele criou. Próximo livro que eu vim trazer aqui, outro livro que eu gostei muito desse livro, menos o final, que é Jantar Secreto, do Rafael Mondes. Esse livro basicamente que eu falei, eu gostei muito dele, menos o final, e o que eu mudaria aqui nesse livro
é o final, é aquele plot twist que tem no final, que basicamente não é um plot twist, é uma coisa que eu já tinha imaginado desde o começo do livro, eu já tinha pensado nessa ideia, e ela ficou bem recorrente, assim, principalmente depois de um acontecimento que tem lá pelo meio do livro, que você fica tipo, é isso daqui que tá acontecendo. E é realmente, no final, você descobre que é isso que acontece. Basicamente, o vilão principal dessa história que eu mudaria. Eu acho que não precisaria ter colocado esse vilão principal nessa história. Eu acho que, basicamente, a bola de neve que os adolescentes aqui criam já é um vilão muito bom, mas o vilão que o autor quis pôr no final, eu acho que foi uma coisa a mais que ele quis pôr que não precisava, mas fora isso é um livro muito bom e eu gosto bastante. Próximo livro, Confiança, do Hernan Dias. Esse aqui é um livro que eu tenho na minha edição do Intrínsecos. Ele é um livro muito difícil de você ler, porque ele é um livro só que tem 4 histórias diferentes e você só entende o que está acontecendo realmente na terceira história. E o que eu mudaria nesse livro é exatamente isso. Esse é um livro que eu estava dando 1 estrela, eu estava odiando até chegar na terceira história. Foi um livro que eu estava arrastando para ler. E a terceira história só acontece basicamente na página 250, então é um livro que eu arrastei muito a leitura, só para chegar na terceira história, para ele começar a ficar bom, ele começar a ter sentido o que está acontecendo. E o que eu mudaria nesse livro é exatamente isso. Eu acho que poderia ter alguma explicação ali no começo, dando algum contexto para essas histórias, sabe? Porque você só acaba pegando esse contexto no terceiro conto aqui, e demora muito para chegar nisso, e eu acho que é uma resposta que você precisa ter antes, porque senão você vai acabar largando esse livro, porque você não vai gostar dele, porque, bom, é uma leitura que eu arrastei muito, muito mesmo, até eu ter as respostas que eu precisava para começar a ter um afeto, assim, por esse livro, sabe? Para ele engatar numa leitura e ele ficar bom. Demorou muito, muito mesmo. Eu precisava dessa resposta um pouco antes para ter gostado um pouco mais da história. Próximo livro, O Silêncio da Casa Fria, da Laura Parcel, e esse livro aqui, o que eu mudaria é o final dele também. O final desse livro aqui é basicamente um final típico de filme de terror, é um final que... Eu já dei esse exemplo em algum outro vídeo, mas é basicamente o final de A Chave Mestra, é igualzinho o final de A Chave Mestra, aquele filme de terror que é um pouco antigo. Um pouco não, acho que deve ser 2007, sei lá, eu sei que é um filme bem antigo de terror. E é basicamente o mesmo final, e esse é um final muito genérico para filme de terror, sabe? O final que tem esse livro é um final muito genérico. Eu gostaria que fosse um final um pouco diferente, onde me surpreendesse mais. Porque a leitura é muito boa, assim, o terror que tem nesse livro é muito bom, a ambientação é muito legal, esse negócio de casa vitoriana, que fica longe, para chegar nessa casa tem que passar por um vilarejo e passar por tipo, como se fosse uma ponte, onde é brejo dos dois lados, e isso é bem legal, eu gosto bastante. Mas o final desse livro aqui é bem genérico, eu teria mudado o final, talvez adicionado um plot twist bem grande no final, ou então dado um final bem feliz mesmo, sabe? Um final bem legal, um final gostoso de você encontrar, um final bom para os protagonistas, mas, bom, acabou sendo um livro de terror genérico com um final genérico e, bom, isso acabou diminuindo muito a minha nota para esse livro. O último livro, A Influencer. Esse livro aqui, eu já falei muito dele aqui no canal, do que eu não gostei desse livro. E esse é um livro que eu acho que ele segue a mesma mecânica de Misery pra mim. Eu acho que é um livro que teve capítulos a mais que não precisava. Se ele terminasse ali, acho que 2 capítulos antes do que ele realmente terminou, teria sido um livro 5 estrelas, favoritado, nossa, muito bom mesmo. Porque o que acontece no final desse capítulo, onde eu acho que deveria ter terminado o livro, é um plot muito grande, seria um plot twist muito grande mesmo, seria um final muito diferente do que qualquer coisa que eu não estava esperando. Seria bem aquele meme de 0 a 100 em 1 segundo, sabe? Seria isso, essa experiência que teria passado, mas depois teve 2 capítulos, ou 3, ou 4 capítulos a mais, não lembro direito, que estragou pra mim. Foi capítulos que teve a mais que deram uma solução pra uma coisa que eu acho que não deveria ter solução. É uma coisa que deveria ter terminado ali, encerrado ali. E eu acho que teria sido perfeito se tivesse encerrado naquele momento exato o livro. Mas a escritora resolveu, ou o escritor, não sei na verdade se é uma mulher que escreve, Hilary Lloyd, não sei. Bom, se o autor ou a autora tivesse terminado ali antes, nessa parte eu teria gostado muito, muito mais do livro do que o tanto que eu gostei com esses capítulos a mais. Porque pra mim esses capítulos a mais foi só dando justificativa, dando um final feliz por alguma coisa que eu acho que deveria ter terminado antes e não dado as respostas mesmo, deixado em aberto assim, sabe? Seria muito melhor pra mim. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo algum livro que vocês mudariam alguma coisa desses livros e por que vocês mudariam isso e pelo que vocês mudariam. E acho que é isso. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.